Olá, bem-vindo ao canal Os Matemáticos. Eu sou o professor Sandro e nós estamos dando uma sequência de fatoração. Esse aqui é o terceiro caso de fatoração, chamado de diferença de quadrados. Repare que esse caso é a volta de um dos produtos notáveis que nós já vimos, né? O produto entre a soma e a diferença de dois termos gera o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, uma diferença de quadrados. Na hora que eu tenho esse resultado e quero voltar na forma de produto, isso chama-se fatoração. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. A ao quadrado menos 25. Se você não consegue perceber que a ao quadrado menos 25 é uma diferença de quadrados, como está aqui, se você quiser, você pode fazer assim, ó. Você pode reescrever o 25 como 5 ao quadrado. Tá? Agora repare que o nosso a ao quadrado continua a ao quadrado, o nosso b ao quadrado é o 5 ao quadrado. Portanto, a e b que eu estou procurando são os valores a e 5. Portanto, na forma fatorada fica a mais 5 que multiplica a menos 5. Tudo bem? Se você vai colocar positivo aqui e negativo aqui, ou o contrário, tanto faz, tá? Porque é um produto, a ordem não importa. Eu vou colocar um para vocês tentarem, vocês dão um pause e depois vocês verifiquem se vocês acertaram. Vamos lá? Muito bem, vamos ver se vocês acertaram. X ao quadrado menos 1. No caso, o número 1, se você colocar um 2 aqui, não vai fazer diferença, porque 1 ao quadrado continua valendo 1. Agora observe que ficou nesse padrão, a ao quadrado menos b ao quadrado. Nesse caso aqui, então, a fatoração fica x mais 1, que multiplica x menos 1, correto? E assim está fatorado pelo caso diferença de quadrados. Espero que você tenha acertado. Vamos ao exemplo número 2. Neste exemplo, observe que eu tenho agora 4 ao quadrado menos 36. Mas o esquema é o mesmo, tá? Você vai considerar que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado vezes ao quadrado é a mesma coisa que 2a ao quadrado. Se você já sabe bem essas propriedades de potenciação, você já pode ir direto para o 2 ao quadrado, tá? Sem nenhum problema. E o 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Observe que, mais uma vez, eu deixei no padrão a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que esse a é o que está dentro do parênteses, tá bom? Portanto, fatorando vai ficar 2a mais 6... que multiplica 2a menos 6. Tudo bem? Volto a dizer, dessa passagem você já pode ir direto para essa. Ou até para a fatoração direta, caso você já consiga perceber que 4 ao quadrado é 2a, entre parênteses, ao quadrado. Vamos ao próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, observe que os expoentes de x e y é o número 4. Nesse caso aqui, usando novamente aquelas propriedades de potenciação, nós podemos reescrever x à quarta como x ao quadrado dentro de um parênteses ao quadrado. A mesma coisa eu faço com y ao quadrado entre parênteses ao quadrado. Reparem que o meu a agora é x ao quadrado e o meu b é y ao quadrado. Fatorando nesse primeiro momento, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Correto? Mas nós não acabamos, porque olha esse fator aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado dá para fatorar novamente utilizando o mesmo método. Não é verdade? Então agora nós vamos ter... Vou colocar aqui embaixo, tá? Esse x ao quadrado mais y ao quadrado eu vou deixar do jeito que está. Não dá para fatorar mais. E esse x ao quadrado menos y ao quadrado, eu fatoro utilizando o mesmo método. Portanto, fica x mais y que multiplica x menos y. E agora sim, está fatorado por completo, tá? Porque cada fator não tem como fatorar novamente. Então, esse exemplo 3 serviu para ficar atento quando os expoentes são pares, né? Que você consegue fazer isso utilizando esse método mais de uma vez.
Vamos a um próximo exemplo. Neste próximo exemplo, nós não temos letras, nós temos a parte numérica apenas. Mas dá para fatorar e fazer essa expressão numérica de um jeito interessante. Observe que 100 ao quadrado menos 90 ao quadrado está nesse padrão aqui, uma diferença de quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar dessa maneira aqui, tá? Eu vou escrever assim: 100 mais 90, que multiplica 100 menos 90, tá? 100 mais 90 é uma conta fácil e 100 menos 90 também. Portanto, a resposta é 190 vezes 10, que é 1.900. Qual é a vantagem dessa técnica? A gente não precisou efetuar a potenciação, porque para números grandes a potenciação ela pode demorar. Portanto, usando essa técnica da diferença de quadrados, para casos específicos como esse, é mais vantajoso fazer desse jeito. Vamos ao próximo exemplo? Neste quinto exemplo, nós temos a simplificação de uma fração algébrica. Para você simplificar, você vai utilizar a fatoração, os três casos que nós já vimos. Observe, aqui em cima nós podemos usar agrupamento, agrupando esses dois primeiros e depois os dois últimos, correto? Fatorando a parte de cima, o 2 eu posso colocar em evidência. Então, dentro do parênteses vai ficar 2 dividido por 2, que é 1, e 2y dividido por 2, que é y. Correto? Lembrando que agrupamento vai ter que aparecer um outro parênteses igual a esse. Então, se você quiser, você já pode colocar aqui na frente e você pensa o contrário. O que você vai colocar aqui, que fazendo a distributiva, volta nessa expressão. Aqui está 1, aqui está menos x. Então, aqui você vai colocar menos x. Menos x vezes 1 dá menos x. E menos x vezes y, menos xy. Observe que no próximo passo eu vou colocar o parêntese em evidência. Fator comum em evidência. Tá? Eu vou aproveitar a parte de baixo e eu já vou utilizar esse caso aqui. Porque o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Portanto, eu tenho uma diferença de quadrados. Repararam? Então, fatorando 4 menos x ao quadrado, eu vou ter 2 mais x, que multiplica 2 menos x. Então, como eu havia falado, em cima agora você vai colocar o 1 mais y em evidência. Fazendo isso, pega a primeira parcela, divide pelo fator comum, corta 1 mais y, sobra 2. A mesma coisa aqui, fica menos x. Reparem que agora em cima está completamente fatorado. Nessa passagem ainda não estava completamente fatorado porque tinha uma subtração aqui, tá? Todos os sinais de adição e subtração, eles precisam ficar no final dentro de um parênteses, chaves ou colchetes. Embaixo eu só vou copiar, porque já está fatorado. E para eu simplificar frações algébricas, eu preciso ter simplificado em cima e ter simplificado embaixo. Agora, qual é o fator que você pode observar que a gente pode cancelar? É o 2 menos x. Portanto, a simplificação dessa expressão toda, ela é equivalente a 1 mais y sobre 2 mais x. Tudo bem? Então, esse foi o quinto exemplo da diferença de quadrados. A próxima videoaula eu vou falar do trinômio quadrado perfeito, que é muito importante que você assista também para dar sequência a essa parte de fatoração. É isso aí, tá? Até a próxima aula.